Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados em mais um programa Soluções Jovem. Este programa que acontece todas as quintas-feiras a partir das 17 horas na sua rádio Boas Novas. Você que está ouvindo através da 107,9 também pode assistir através do seu celular, entrando nas redes sociais do nosso deputado estadual Comandante Dan, Facebook, compartilha, curte a fanpage e envia para seus amigos. E no YouTube você se inscreve também, ativa o sininho e assiste essa live. Lembrando que nós estamos ao vivo através da TV Boas Novas. Então seja bem-vindo, na paz do Senhor Jesus. Este programa que tem como apresentador oficial o nosso deputado estadual, Comandante Dan, a quem eu quero prestar a minha continência e agradecer pelo espaço que o nosso comandante dá a todos os jovens, aos nossos amigos que sempre estão aqui como convidados, e a minha amiga de todas as quintas-feiras, Débora Pereira. Seja bem-vinda a mais um programa Soluções Jovem. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar mais uma quinta-feira aqui com vocês nesse programa. A todos aqui da equipe que estão nos ajudando. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é juventude saudável, futuro garantido. Então, você que está aí nos acompanhando, mande sua participação. Débora, manda... Débora não, né? Manda, pessoal aí do programa, a minha vida mudou a partir que eu comecei a fazer um exercício, mudei a minha alimentação, comecei a dormir mais. Mande sua participação através do nosso WhatsApp que está na tela, que é o 93657557. Participe também através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também da nossa Rádio Boas Novas 107.9. Olha, um tema muito importante, quero mais uma vez convidar você a seguir as redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Nós temos aqui um final de mês e um início, né, também, ou seja, terminando o mês de maio, iniciando o mês de junho com muita atividade. Nós temos na próxima semana, dia 29 e 30, na verdade começando dia 28 agora, né, uma nova data, nosso terceiro seminário de segurança inovadora, não é isso, minha amiga Débora? Isso aí. E em junho, nós estamos aqui nas nossas fardas, e em primeira mão, pelo menos foi o que a Auriette falou, acredito. Estava no Soluções Mulheres isso aqui ontem? Não, e estava no Soluções Jovens estreando aqui um dos modelos, né, na verdade 2 modelos aqui, das blusas da nossa Convenção Estadual da Assembleia de Deus, a 63ª AGO, que acontece a partir do dia 4 de junho, dos dias 4 até o dia 7 de junho, aqui no Complexo Canaã e também no Santódromo, como nós chamamos quando nós estamos lá. Participações de outras pessoas do estado do Amazonas, outros pastores, na verdade quase todos os pastores já estão chegando aqui na cidade de Manaus, e você pode adquirir a sua blusa aqui, pelo menos hoje, que a pastora Auriette passou aqui no QG, aqui do lado do estúdio do programa Soluções. Entre em contato, entre no site da nossa igreja, adquira a sua blusa e participe conosco, porque a Débora deve ser... Qual é a convenção que está participando, Débora? A terceira, será que ela é mais novinha? Eu acho já que participou de 50 convenções já. Não, mas a Débora está na terceira ainda. Mas então, compre a sua blusa. Eu gostei dessa... Que cor é essa aqui? Da produção? Isso aqui é o quê? É mostarda. Mostarda. Eu achei que mostarda é que passava no sanduíche, mas é a cor da minha blusa e a branca. Débora tá... Tem preta lá com a pastora, tem o verde musgo. E essas cores Deve que ela ter falou. mais lá, foi o que nós vimos. Então participe da nossa convenção, você que é pastor, Deus abençoe você. Sempre que nós estamos andando por aqui, os pastores agradecem, então, pastores do interior do estado, pastores que estão assistindo aqui na cidade de Manaus também, Deus abençoe vocês. E hoje, para tratar desse assunto maravilhoso, eu tenho o privilégio aqui de receber mais um da família. Já veio a nossa diretora, né, Maria José, já teve o nosso doutor, advogado, né, Rafael Adolfo, e hoje nosso doutor médico, Israel. Seja bem-vindo ao programa Soluções Jovem. E eu queria dizer aqui que a sua mãe já me chamou várias vezes pelo seu nome, toda vez ela confunde, né? Natanael, Israel, ela me chamou de Israel 1000 vezes, e agora, finalmente, eu posso chamar o Israel à vontade, de boca cheia. Bem-vindo ao programa Soluções Jovem. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a todo mundo, tanto da equipe, né, quanto vocês também, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Isso, e tratando uma pauta tão importante, né? Nós temos um médico aqui, a gente sabe que quando nós temos nutricionistas, nós tiramos as nossas dúvidas aqui, a equipe já traz um papelzinho aqui, né? E hoje cada um já fez sua consulta, né, aqui com o nosso doutor Israel, e daqui a pouco nós vamos tirar as nossas dúvidas. Também ao vivo você pode tirar sua dúvida, falando sobre saúde, planejamento, como o nosso comandante disse, para que você possa ter um futuro melhor. Agradecer aqui a nossa equipe, Stephanie, Josué, Renan e o Djalma que está aqui, e convidar você a participar do nosso programa e também dos projetos do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Então participe dos nossos projetos acessando o Instagram, e você pode fazer o seguinte:
Todos os dias, além de seguir o Instagram, você pode estar enviando para os seus grupos no WhatsApp para que conheçam os projetos do nosso deputado estadual, do nosso mandato. E um dos projetos do nosso mandato é o Projeto Daniel. Então, todos os dias nós estamos orando por um tema específico e por pessoas, né, que precisam de oração, e alguém do gabinete ali é designado para estar orando e atuando nesse momento. Então, eu queria convidar você também para participar dessa oração. Então, vamos orar? Santo Deus e querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença, diante de tantos lares que estão assistindo nas suas casas através da TV, ou ouvindo no seu carro através da rádio, através do seu celular, no seu trabalho, ou voltando para casa nesse horário, que precisam chegar em paz nas suas casas, que precisam de uma solução de um problema, que precisam de cura. Nós intercedemos agora, Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, abençoa aqueles que precisam da cura, que precisam de uma palavra de conforto. Nós oramos e intercedemos pela nossa igreja, Senhor, nessa convenção histórica que acontece nesse ano de 2025, dos pastores que estão vindo do interior do estado, aqui para a capital do estado do Amazonas, para aqueles que estão vindo de fora do estado, Senhor. Nós abençoamos para que esses dias, a partir do dia 4 de junho, nós possamos ter um momento diferente, que possamos ter a Tua presença, que possamos ter as reuniões que precisam ter aqui no Complexo Canaã, mas que a Tua palavra possa fazer com que pessoas sejam transformadas, restauradas e curadas, Senhor. É tudo o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Este é o programa Soluções Jovem. Hoje nós estamos com a participação especial do nosso doutor Israel. Minha amiga Débora Pereira já fez sua consulta, falamos sobre o futuro das pessoas, da saúde como prevenção. E aí eu estava perguntando dele aqui em off, né, porque eu sofro de sinusite, a Débora também, a equipe toda também. Ele disse que é algo que a população aqui em Manaus, no geral, tem por causa do clima. Então, eu queria perguntar ao doutor Israel, né, que ele falou aqui em off, mas para que todos ouçam, já uma dica para amenizar, ou quem tem acesso aí direto no... Agora eu ia falar ortopedista, mas seria do otorrino, né? Já ia falar ortopedista, que o ortopedista é do pé, né? Brincadeira. Otorrino, que a gente vê, mas que não tem acesso, mas para ter ali os primeiros cuidados com prevenção para isso, para que tenha uma vida mais tranquila. A minha dica de ouro para prevenção assim, de crises de sinusite, de rinite, é a questão da lavagem nasal. E a lavagem nasal tem alguns meios próprios para fazer, você pode comprar na farmácia, que é com uma garrafinha que você coloca o soro e introduz aqui na narina com a boca aberta, e aí faz força, faz pressão, né, com jato, e aí vai sair do outro lado, e aí você repete da mesma maneira. Só de você fazer essa lavagem nasal constantemente, pode fazer todos os dias, ela já vai reduzir muito as chances de você desenvolver uma doença aqui devido ao acúmulo de muco, né, acúmulo de secreção e acúmulo de, às vezes, poeira que a gente por aí está respirando, poluição, todos os tipos de coisas que podem te levar a desenvolver uma rinopatia, né? No caso, uma sinusite. Olha aí, então já tem uma dica aqui logo no início, legal, interessante para você que está nos ouvindo. E antes de chamar o nosso próximo convidado, eu queria já chamar o VT aqui do nosso deputado estadual, Comandante Dan, que está falando sobre a nossa pauta de hoje, e ele sempre tem um direcionamento, uma palavra e dá luz aqui para os jovens que estão nos ouvindo também, porque a parte de saúde tem a parte técnica, mas também tem nossos políticos que trabalham pela saúde do nosso estado, de todos que moram aqui no estado do Amazonas. Então você tem o privilégio de ouvir o nosso deputado estadual, Comandante Dan, aqui na tela do programa Soluções Jovem. Fala aí, juventude, povo abençoado, vocês que estão aí nos acompanhando no Soluções Jovem. Tema Juventude Saudável, Futuro Garantido, né? Hoje, já acordei de madrugada, fiz minha meditação, minha reflexão, fiz aí a minha caminhada, corrida avançando pela paz, e vocês
acompanham aí como é que a gente chega aqui nesse ambiente e cumprimos a missão e nos comportamos. É muito importante saber que quando você procura hábitos saudáveis, você procura desenvolver uma vida saudável, com certeza plena e absoluta, o seu futuro ele está garantido na direção da vontade de Deus. Hábitos saudáveis, vontade de Deus em nossas vidas, boas práticas, e o nosso futuro certamente será um futuro melhor. Quando nós nos procuramos apresentar a Deus como pessoas aprovadas, que não têm do que se vergonhar, que manejam bem a palavra e que estão cheios do poder e da autoridade dele. Que Deus te abençoe, juventude. Natanael, Débora, parabéns aí pela condução do programa Soluções Jovens, né? Somos jovens, já se preparando aí para hábitos saudáveis na 13ª Ação de Cidadania com Amor e Fé. Vem! Minha continência ao nosso deputado estadual, comandante Dan. E falando de saúde, nós temos o privilégio de ter um doutor médico aqui, já nos consultou, não é isso, Débora? Ajudou, já fez aqui a consulta e vai tirar dúvidas aqui, mas também temos aqui nosso professor, mais uma vez aqui, professor Solano Cordeiro, que é psicólogo, também professor aqui na Faculdade de Boas Novas, vai falar também sobre a saúde mental dos jovens. Inclusive aqui, antes dele chegar, o doutor Israel até falou sobre isso, né, sobre a preocupação da saúde mental das pessoas, como existe essa integração, né, da parte física com a saúde mental. E aí eu queria já dar bem-vindo, professor Solano, e já dar essa abertura a respeito dessa prevenção, digamos assim, para que o jovem tenha um futuro melhor, como é que ele pode ter, digamos, a dica de ouro que o doutor Israel falou a respeito disso, para que tenha pelo menos um equilíbrio ali, para que o jovem tenha a escolha dele do seu curso, do seu trabalho, relacionamento, e todas as decisões que, digamos, que ali no jovem meio que muda a vida, né? Digamos, um momento que vai mudar a vida do jovem. Olha, se a gente estiver falando de um jovem aí, na faixa etária aí dos 12 aos 18 anos, a gente começa com os pais, né? Um grande trabalho é com os pais, né? Porque aí a gente fala na psicologia que o jovem, ele não tem as funções executivas ainda, de tomar decisões e escolhas assim complexas, muito bem formadas devido à unidade cerebral que é o córtex pré-frontal. Então os pais, eles devem fazer essa função. Primeiro de tudo é isso, um pai bem orientado, uma mãe bem orientada, cuidando do seu filho de 12 a 18 anos, ok, ele vai tomar ali as decisões importantes para cuidar dessa saúde, né? Inclusive, fazer os exames gerais, que é de rotina, exames gerais, principalmente questão de hemograma completo, TSH, né? Fazer exames relacionados à própria questão da quantidade de gordura no sangue, né? Que é os outros exames essenciais orgânicos para que a gente possa primeiro sair de um campo orgânico, né? A gente não pode também pegar, e a psicologia trabalha muito assim, nós não podemos pegar e logo dizer, olha, isso aqui é uma ansiedade, isso aqui é uma ansiedade patológica, se a gente não investigar primeiro se está havendo alguma alteração no campo físico. Então, a primeira parte é ter esses exames em dia. Tem esses exames em dia, agora nós vamos partir para a parte psicológica, que é o cuidado com a nossa mente, né? E aí, geralmente, o que eu sempre recomendo? Seu filho está estudando, ele tem contato com grupos sociais, eu falo grupos sociais, não estou falando de internet, tem contato com grupos sociais presencialmente assim, né? em instituições, virtual, né? Em instituições específicas, ele faz natação, ele trabalha com desporto, ele frequenta igreja. Isso, ele está envolvido com alguma atividade importante que vá trabalhar essa questão mental, sociabilidade, dentro de um âmbito presencial, de uma realidade presencial, não de uma realidade da internet, né? Então, isso já é um primeiro fator. Mantendo esse contato, a sociabilidade, esse contato com o desporto, qualquer tipo de desporto importante, natação, futebol, enfim, qualquer tipo de desporto que vá fazer esse sujeito produzir serotonina e produzir outros tipos de neurotransmissores que vão beneficiar o corpo dele. Então isso é importante. E isso também trabalha e previne
a diminuição desses captadores de serotonina que leva, por exemplo, à depressão, aí é uma ansiedade. E aí a gente está trabalhando já essa parte mental e corporal. Interessante que a gente já chegou no meio termo aqui, né? Entendendo que a prevenção física vai lhe ajudar ali na prevenção de saúde mental. Exato. Então, é que o nosso comandante tem levantado muito nessa bandeira, ele que, eu vou chutar aqui, 61, né? Ou é 60 anos, comandante? Vai fazer 61 agora. Vai fazer 60 anos agora, né? Rapaz, agora a produção, espera que a produção esteja correta. Eu acho que ele vai fazer 61. Eu também acho, mas pesquisa aí o pessoal aqui. Já fazer 60, né? Aí, mas o comandante tem, assim, o hábito de caminhar todas as manhãs, né, de falar a respeito, né, de atividade física, de incentivar as pessoas a fazerem isso. Inclusive, aqui a gente tem um exemplo, né? A Débora, que estava sedentária, considera sedentária? Sedentária, e aí, através disso, depois de um tempo na convivência, começou a correr e melhorar, né, os aspectos que a gente não sabia, né? Que melhora todos esses neurotransmissores que o professor acabou de falar. Com certeza. Mas aí a minha dúvida é, aí para os dois, eu volto para o doutor Israel e depois para o professor Solano, a gente sabe que realmente os pais, mas no geral, quando o pai é ausente, se o jovem está assistindo, né? Ótimo. Doutor Israel, o jovem está assistindo, eu entendo o papel da igreja, o papel do pai, o papel dos professores, mas o jovem está assistindo o programa e, poxa, eu estou me sentindo assim, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Como prevenção à saúde física, ele já falou sobre hemograma, essas coisas que tem que fazer. Tem mais alguma dica disso? Eu, jovem, eu quero melhorar, digamos que meu desempenho na escola, né? Meu desempenho no trabalho, eu estou me sentindo indisposto. O que o doutor pode indicar para a gente? Como o colega citou aqui, né, a atividade física, praticar algum tipo de esporte, algum tipo de exercício, pelo menos assim 150 minutos semanais, né, de uma atividade ali moderada, ou 75 minutos de uma atividade um pouco mais intensa por semana, né, já começa a tirar o indivíduo da questão do sedentarismo, né. E aí, como ele falou, você tendo uma prática bacana de esporte, de exercício físico, isso vai te ajudar não só fisicamente, mas os teus hormônios, neurotransmissores, teu corpo vai começar a se alinhar também. E como até disse para ti na conversa antes do programa, Sim. que alguns casos de ansiedade, depressão nos casos mais leves, apenas com psicoterapia e exercício físico, você nem precisa lançar mão de medicação para tratar, para controlar muitas vezes quando estão esses casos um pouco mais leves, iniciais, e ele vai manter em todos os graus, sendo leve, moderado, um pouco mais grave, ele vai sempre ser indicado para você fazer exercício. Então, é excelente para você manter essa saúde mental. É interessante, a Débora tem uma dúvida aqui, o que eu queria perguntar para o professor Solano, tem um meme na internet, é uma máxima que usa como meme, piada, que diz assim, digamos, sobre depressão e tal, ou tá com ansiedade, que eu acho que é até insônia, acho que é mais ou menos isso. Aí escreve assim, então vem encher uma laje aqui, que de noite é o melhor remédio que tem, a pessoa vai conseguir dormir. Eu sei que é só para fazer um paralelo aqui, mas tem um fundo de verdade nisso aí, tipo assim, tem ciência por trás disso, se a pessoa passar o dia todo descendo uma laje, mesmo que ela tenha crise de insônia, ela vai acabar dormindo porque ativou algum neurotransmissor, ou simplesmente ela só ficou cansada mesmo nesse dia? Não tem não. Cientificamente a gente deve levar em consideração a questão da interação orgânica, cientificamente. Por quê? Veja, eu tenho uma pessoa com depressão e muitas vezes essa depressão ela não depende somente de uma questão mental, ela depende também de fatores genéticos Sim. e orgânicos, veja. Então, essa pessoa ela já tem um histórico, a gente vai levar a psicopatologia, ela leva em consideração o que nós chamamos de etiologia. O que é etiologia? São situações multifatoriais, né? Desde a genética até as questões ambientais, culturais, sociais. A gente vai ter uma gama de situações. Inclusive, até o DSM-5, ele coloca todas essas características dentro das suas estruturas. A CID-11 também, que é uma atualização da CID-10. Então, a gente precisa levar em consideração que esse sujeito ele é um sujeito, como a Organização Mundial da Saúde trata em 2020, agora, incluindo a questão da espiritualidade, mas esse sujeito ele é um sujeito biopsicossocial. Então ele vem de um processo primeiramente biológico,
para que a gente possa avaliar. E depois a gente tem as outras instâncias. Mas veja, a gente indo para essa questão genética, esse sujeito, por exemplo, ele pode ter um histórico já de depressão na família, Sim. e isso vai ser uma carga hereditária. Pode ser predisposição Exato. já. Tem uma predisposição que já é uma predisposição hereditária, e isso vai desencadear mais tarde por algum fator específico dentro da perspectiva multifatorial, levando em consideração os seus arredores, as vivências que ele tem, né? O Paulo Dalgalarrondo até vai falar que isso vai depender de uma vivência reativa, enfim. E aí eu tenho um sujeito com algumas características da depressão, anedonia, né? Falta de vontade, volição. Eu vou ter esse sujeito. E aí eu vou fazer esses exames dele, você vai ver que eu vou fazer ali uma espécie de eletroencefalograma, ou então vou fazer ali uma espécie de outro exame de imagem do cérebro, e você vai ver que as áreas, as zonas que deveriam funcionar com os neurotransmissores não estão. Isso é uma questão genética. Então aí entra a perspectiva medicamentosa, que somente um quadro leve, no caso de uma pessoa que entrou agora devido a uma situação de uma baixa de hormônios e etc, não vai resolver. Aí eu vou ter que entrar com uma intervenção medicamentosa, junto com um psiquiatra, fazer a psicoterapia, e provavelmente esse sujeito ele vai passar alguns anos aí tomando a medicação, né? Então eu tenho dois quadros diferentes, né? A gente chama isso de transfundo. Um transfundo diferente do outro, né? Eu tenho aqui um sujeito que ele tem a perspectiva, né, de um trabalho apenas só com a atividade física e psicoterapia, um quadro leve, que não tem uma interferência de ele tomar aí uma medicação. Talvez o psiquiatra passe até um fitoterápico, que resolve também, né, que não tem o impacto tão grande quanto uma medicação já manipulada. E aí ele vai, daqui a algum tempo, ele já tem a funcionalidade da vida diária dele já está restabelecida. Agora, esse outro sujeito que tem um quadro mais grave, dependendo da perspectiva já da interação da carga hereditária e genética, ele vai precisar fazer intervenção medicamentosa. Tem uma recaptação de serotonina, porque eu tenho vários recaptadores que não estão... A gente tem como nosso cérebro vários, como se fossem ímãs. Todo o nosso corpo e cérebro, nós temos como se fossem ímãs. E esses ímãs não estão funcionando para puxar esses neurotransmissores corretamente. Então, o que a medicação que se propõe, ela faz? Ela atua como esses ímãs, esses recaptadores. Olha, então, é basicamente isso. É interessante esse ponto eu coloquei, porque esse meme ele é meio preconceituoso, na verdade, né? E aí o que é interessante trazer informação, porque as pessoas começam com uma brincadeira, e na verdade eu acho que nem começa com uma brincadeira, começa com, digamos, com o senso comum dos mais antigos, que dizem, não, isso aqui resolve. Até falei sobre remédio placebo, né? Que eles vão falar, faz isso aqui, eu falei sobre banho de cobra e tal. E, enfim, então trazer essas duas respostas, né, as duas análises dos dois, eu acho que o resumo seria: o ideal é sempre procurar um profissional. Exato. Né, porque não é tão simples assim. Exato. Não é tão simples assim. É multifatorial. Os dois acabaram de falar a respeito disso. E quando a gente traz um programa como esse, já agradeço mais uma vez aqui a participação dos dois, levar informação para profissionais, né, levar para a juventude, os pastores que estão nos ouvindo, isso é muito interessante, né? Eu acho até, é bom que está no YouTube, eu ia falar para anotar, mas não está no YouTube, depois você volta e consegue assistir, né? E o que é interessante, poxa, mas aí eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, um médico, aí eu vou fazer aqui um briefing bem rápido, mas aí depois eles podem explicar melhor. A própria Faculdade de Boas Novas tem aqui o núcleo, né, que recebe pessoas, tem os CAPs, depois o professor pode falar. Nós temos agora, dia 21 de junho, a nossa 13ª ação de cidadania com amor e fé. Nós temos atendimento, nós temos as nossas torres de cidadania e temos essas ações que têm ali ajudado na acessibilidade do público que está nos ouvindo e nos assistindo. Nós vamos entrar num pequeno intervalo comercial agora através da TV e da rádio, mas nós permanecemos ao vivo ainda pelas redes sociais do nosso comandante Dan. Aí, professor, só para esclarecer em relação ao CAPS, aí o doutor pode explicar mais ou menos também a acessibilidade das pessoas, como é que faz também para buscar o médico e tal. Na igreja a gente sabe que tem aqui as torres de cidadania, que vai explicar, mas o CAPS mais ou menos... Olha, legal.
Vamos falar primeiro aqui da Faculdade de Boas Novas, que eu acho interessante. Aqui na Faculdade de Boas Novas nós já temos o SPA, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicada da instituição, que trabalha aqui já com a supervisão dos nossos professores, psicólogos, né, doutores, especialistas, enfim, mestres na área, nas suas áreas específicas, e os alunos que estão já no finalistas aí do curso, que oferecem esse serviço de atendimento básico, né? E aí, fora isso, a gente vai ter nossos serviços no SUS, né? Que começa desde lá da atenção primária. Nós vamos ter ali as UBSs hoje, elas já oferecem, algumas das nossas UBSs no SUS já oferecem serviço de psicologia, o psicólogo está lá. Inclusive os hospitais, o Hospital da Criança, por exemplo, alguma criança com alguma situação específica já tem um psicólogo plantonista, né? E as policlínicas, a maioria das nossas policlínicas do SUS já tem serviço de psicólogo ali. E aí, fora isso, nós vamos indo mais para dentro, para os serviços ambulatoriais, né, que são os centros de atendimento psicossociais. E aí nós vamos ter os específicos, o AD, que trabalha só com álcool e drogas. Nós vamos ter o CAPS-I, que só trabalha com crianças. Nós vamos ter o CAPS que trabalha só com adultos. Então nós vamos ter aqui o CAPS do Parque 10, nós vamos ter o CAPS do Efigênio Salles, nós vamos ter o CAPS geral, que trabalha lá na Santa Etelvina. E todos esses CAPS recebem demandas específicas. Aí é que está a situação, né? Nem todos eles vão atender, por exemplo, um caso leve de ansiedade. Até um caso agudo. Eles atendem os casos mais graves, por exemplo, tá? Por exemplo, casos de psicose, casos relacionados à perspectiva de pessoas com deficiência, de todos os nichos de deficiência, TDI, que são transtornos do neurodesenvolvimento intelectual, pessoas com deficiência no sentido vamos pegar aqui alguma alteração genética, como a trissomia 21. Então, todas essas outras especificidades vão estar sendo atendidas no CAPS. Mas aí a gente tem esse suporte, caso o caso seja muito sério, grave, né? E o CAPS também pode dar o suporte e encaminhar. Nós vamos ter as policlínicas e as outras unidades, né? E fora isso, nós temos os projetos sociais de todas as universidades, em todas as universidades daqui e faculdades e instituições privadas que oferecem ensino superior, em que a psicologia está inserida. Todos eles oferecem um serviço de psicologia aplicada para atendimento à comunidade. E aí também nós vamos já ter as unidades aí como organizações da sociedade civil, trabalhando em prol disso. Os nossos projetos aqui relacionados ao comandante Dan. Então, assim, não vai faltar o acolhimento para a comunidade nesse sentido, né? E aí, eu não tenho dinheiro para conseguir um atendimento desse. Eu posso estar me encaminhando, observando também, assistindo o programa Soluções Jovens, para estar antenado onde é que vão estar também os projetos do comandante Dan, que são interessantes, tá? Nós temos um projeto aqui próximo, na Atílio Andreasa, nós temos a Torre de Cidadania da Zona Sul. Nós temos uma em cada região, né? Não temos apenas atendimento psicológico, nós temos vários atendimentos, inclusive tem um atendimento para pessoas com autismo, eu acho que lá na Zona Leste, né? Muito, muito bem preparado na Zona Leste, ali, pastor Anderson Barreto, toda a equipe ali, pastor Jair, né? Então, mandar um abraço ao nosso deputado federal sul das câmaras, nosso deputado estadual comandante Dan, nossos vereadores, a nossa igreja, na pessoa do nosso pastor Jones, que tem esse trabalho maravilhoso, né? Doutor Israel, agora a nossa pergunta, acho que para essa parte do médico é um pouco mais complexa, né? Mas nós temos o atendimento do SUS, e a gente está voltando agora da TV e da Rádio Boas Novas, mas eu queria falar, doutor Jael, assim, tem atendimento do SUS, mas assim, eu acredito que, para dar mais ou menos aqui uma informação, quando é que eu tenho que ir no médico? Porque nós temos atendimento, a gente conhece, acho que do médico é mais fácil, né? Nos hospitais, UBS, essas coisas assim. Mas a partir de quando eu posso ir no médico? Porque às vezes tem pessoas que são de extremo, que só vou quando eu estou morrendo, né? Os mais antigos não, quando eu não estou mais respirando, o coração está parando aí que eu vou, né? E os outros já são quase beirando a hipocondria, né? Qualquer coisinha, mais espinha aqui, eu acho que é câncer, vai lá no médico. Então, a partir de quando eu preciso entender, tenho que ir no médico? Olha, geralmente a gente costuma falar quando a sua questão está te trazendo algum tipo de prejuízo, né? Em algum âmbito da sua vida. Se por conta desse problema você não está conseguindo dormir por uma quantidade determinada de tempo, isso já começou a se tornar um problema.
só você ainda não percebeu. Ou, determinado problema está me fazendo perder o apetite muitas vezes, pular refeições muitas vezes, alguma coisa assim que vai mudar na sua qualidade de vida, vai mudar na forma que você vive normalmente, então você já começa a ligar uma luzinha ali, será que eu preciso de ajuda? Será que eu preciso... E como ele falou aqui, a nossa porta de entrada para o SUS, por exemplo, são as unidades básicas de saúde. E lá os médicos estão preparados, né, principalmente os de estratégia de saúde da família, os médicos da família, né, eles estão preparados para lidar com esses casos iniciais e até moderados também, de depressão, ansiedade, alguns outros transtornos também. Os pediatras também, eles também estão muito bem preparados para lidar com crianças que têm TEA, né, por exemplo, e algumas outras questões. E aí, quando o profissional achar necessário, ele sempre vai encaminhar para o CAPS, né, para alguns outros centros de referência. Então, mas assim, basicamente a porta de entrada mesmo do SUS ali é a UBS, né, Unidade Básica de Saúde. Outra coisa, por exemplo, a Débora machucou o pé aqui no tornozelo, né? Ela estava passando o spray, né? Ela pode se tratar sozinha assim em casa, só torcer o tornozelo, não precisa ir no médico ver se quebrou. Assim, teoricamente você tem ali uma certa sensibilidade quanto à sua questão, né? Você viu aqui que foi um entorse simples, tá doendo, mas não tá roxo, tão inchado, uma coisa assim fora do comum, você pode, a princípio, manter ali. Mas se você perceber que com 2, 3 dias não melhorou, ou está piorando, a situação tem ali um hematoma gigante, aí sim, você pode também prestar atenção. Ou se no momento inicial já foi algo muito brusco, já foi algo que, foi ali, passou do limite do aceitável. Aí você já vai imediatamente, né, procurar uma ajuda. Interessante que a gente está falando sobre as escolhas. A Débora tem uma pergunta a fazer aqui sobre essa pauta, né? O jovem, né, entendendo aqui o contexto, porque o que o professor falou sobre o córtex pré-frontal, né? Só que tem vezes que nem todo mundo tem um pai ali para auxiliar, mas ele tem que tomar decisão, né? Eu acredito que, por exemplo, muitos jovens que são criados com avós e outras famílias, acho que ali pelos 15, 16 anos, já meio que tem que escolher qual é a faculdade, qual é o seu curso que vai escolher, né? Então, a gente tem que pensar a saúde como um fator preventivo para o futuro das pessoas, né? E a Débora queria falar algo nesse sentido. É mais uma questão de complementar, porque eu acho que quando a gente fala de jovem, o futuro e a saúde, a gente fala mais uma questão de escolhas, né? Autocuidado e prevenção, acho que o professor Solano ele pode até explicar melhor isso. E eu estava vendo até o exemplo, quando a gente se previne, tem autocuidado, faz escolhas certas, estava vendo aqui o Dr. Drauzio Varela, a gente estava até comentando no off, ele escolheu um estilo de vida desde muito jovem, fazer atividade física, alimentação, dormir, principalmente cuidar da mente. A saúde dele mental, e hoje ele tem mais de 80 anos e ele continua ativo, corre maratonas, e assim, eu acho isso muito importante. Algum jovem, algum adolescente deve estar nos assistindo aqui, eu vou até confessar, eu sou uma pessoa muito estressada, e às vezes assim, não sei se alguém, às vezes a gente pode estar com algum problema aqui. Você? Eu sou uma pessoa muito estressada. Parece. E às vezes a gente não consegue, eu particularmente, eu não consigo fazer minhas demandas, eu fico atormentada. E por incrível que pareça, essa semana eu descobri, eu não sei nem se isso é um método, mas quando eu começo a desenhar, eu fico mais tranquila. Eu nem sei, a minha agenda está toda rabiscada, desenhada. Acho que o professor Solano pode até explicar e falar um pouco sobre isso. Olha, veja, você está entrando aí num aspecto bem interessante. Olha, veja, o nome disso aí, o nome disso chama comportamentos autorregulatórios, veja. Então, cada um de nós vai ter um comportamento autorregulatório, né? No seu caso, você encontrou o seu aí, que é o desenho, para sair dessa zona de estresse. Mas um grande problema dos adolescentes é saber se organizar. E dos jovens, de modo geral, nós sabemos nos organizar. Então, o que nós não conseguimos prever, nós entramos em uma espécie de ansiedade, não patológica, mas uma ansiedade e um estresse que já gera uma liberação de cortisol muito, digamos que, limiar que vai gerar um estresse nocivo para a gente. Vai baixar ali a imunidade, tem vezes que a gente vai ficar doente logo mais rápido. Então, o que acontece para que a gente possa trabalhar isso é criar uma rotina previsível e clara. Do que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã durante a semana? Eu, podendo visualizar isso daqui é um pressuposto básico da educação especial, viu? Educação especial que trabalha com públicos
bem específico também, que a gente trabalha com transtorno do neurodesenvolvimento, altas habilidades de superdotação, TDI, psicose. Então, a gente tem uma ideia, só que isso funciona para todas as áreas da educação. A gente tem uma ideia de deixar com que a rotina seja clara e objetiva. O que está te estressando, na realidade, é aquilo que tu não sabe prever. A gente chama isso de contingências, processos contingenciais. Quando eu começo a prever isso é até um pressuposto do Albert Bandura, que traz várias ideias para a educação sobre isso, que a primeira é uma das fases ali das ideias que ele tem sobre reforço direto, vicário e etc. Então, você prevendo as contingências, você consegue esvaziar sua mente dos estresses que você vai ter. É interessante o que você falou, porque várias pessoas vêm aqui, veio economista, veio nutricionista, sempre fala sobre isso, né? Quando você planeja Planejamento, e o comandante... Isso aí é um pressuposto da psicologia. É o rei do planejamento, né? Então, acho que é por isso que a Débora falando sobre desenho, e foi interessante porque a Stephanie está estressada, e hoje ela está escrevendo lá, ela está desenhando, ela botou uma florzinha para mim aqui do próximo negócio, fez um coraçãozinho no Mi, a pessoa começou a colocar, entendi que é o mecanismo autorregulatório da Stephanie. Cada um tem. Um pouquinho de sono também, né? Mas olha, falando da atividade física e tudo isso, nós temos no final do ano as Olimpíadas pela Paz. Nós temos essas atividades que é social e cultural também. Nós temos jiu-jitsu, futsal, vôlei, outras atividades. E nós estamos agora lançando um quadro aqui no programa Soluções Jovens, isso aqui é exclusivo nosso. Pelo menos até agora é exclusivo, não sei se terá nos outros programas. O quadro das regras dos jogos, né? Para que o pessoal, né, inclusive, se planeje, né? Para ver, olha, eu não posso pisar na linha, tem que esperar o apito. E hoje, começando aqui no Soluções Jovens, né, o primeiro vídeo das regras do primeiro esporte, né, que seria o vôlei. Então, aqui na tela do programa Soluções Jovens, você que vai competir nas Olimpíadas, fique atento, depois assiste no YouTube. Nós teremos todos os vídeos de todos os esportes ali e modalidades, explicando todas as regras, bem esclarecido aqui, né, amiga Débora? E bem desenhado, né? Os bem desenhados aqui. Aqui na tela do programa Soluções Jovens. Neste vídeo, você vai aprender as regras do vôlei. O vôlei é jogado em uma quadra retangular de 18 por 9 metros, cercada por uma área livre. Uma rede divide a quadra na metade, com uma zona de ataque de 3 metros de comprimento em cada lado. A altura da rede é de 2,43 metros para os homens e 2,24 metros para as mulheres. 2 antenas são postas em cada uma das extremidades da rede, alinhadas ao terreno. Elas têm 80 centímetros e delimitam a zona de passagem da bola. Para jogar, 2 equipes de 6 jogadores enviam a bola por cima da rede, entre as antenas. A bola pode tocar a rede ao passar sobre ela. As equipes se enfrentam em 3 sets de até 25 pontos. No caso de um quinto set, a pontuação vai até 15. Deve haver uma diferença de no mínimo 2 pontos para vencer um set. Uma equipe marca um ponto em 2 situações. Quando ela faz com que a bola toque o solo da quadra adversária e quando a equipe adversária não consegue mandar a bola para o lado oposto da quadra ou comete uma falta. Cada troca de bola começa por um saque feito com as mãos. A equipe que recebe a bola tem direito de até 3 toques para devolvê-la. Todas as partes do corpo são permitidas. O jogador não pode tocar na bola 2 vezes seguidas. Se a equipe que faz o saque marca o ponto, ela mantém o mesmo sacador. Se a equipe adversária é quem marca o ponto, é ela quem passa a sacar. Nesse caso, seus jogadores fazem uma rotação no sentido horário. Você já conhece as regras básicas do vôlei. Agora é com você. É isso aí, gente. Minha continência, a equipe da produção aqui que fez, né, esse vídeo muito explicativo. Deu até vontade de jogar vôlei, né, Débora? Também. A Débora tem altura para jogar. Qual é a sua posição no vôlei? Líbero. Líbero deve ter a sua altura, né? Da seleção brasileira, o líbero é do meu tamanho. O mais baixo. Mas assim, ó, participe das Olimpíadas pela Paz. O próximo
evento que nós teremos dia 21 de junho, a 13ª Ação de Cidadania com Amor e Fé, região... Leste de Manaus, Núcleo 11, uhul, e Núcleo 12, uhul. Era na Leste que tu faz. Eles são irmãos, é isso. É verdade, são irmãos. Então, abraço, pastor Anderson, pastor Jair, toda a liderança. E, inclusive, nós estivemos ontem, né, reunidos ali na área 74, ali, olha, o nosso pastor e deputado estadual, comandante Dan, falando com a liderança dos núcleos, muita gente participando ali, parabenizando aqui a equipe que esteve lá, mesmo. Muitos trabalharam, né, e chegaram à noite, mas foram participar da reunião, e já foi dividido aqui algumas equipes para esse grande dia, não é isso, Débora? Grande dia. 21, na verdade começa dia 20, né? Começa dia 20 já com Repensando pela Paz, as atividades e sábado pela manhã, no dia 21, nossa corrida e caminhada, 6 horas da manhã, depois tem futsal, jiu-jitsu, tem também voleibol, ação social, pela tarde, Crianças pela Paz, à noite nós temos os Reavivados pela Paz e os Somos Jovens pela Paz, encerrando ali as atividades desse grande dia. Do culto, né, pastor? Na realidade, no culto geral. Ainda tem o culto do núcleo na segunda-feira, com a participação da presidência da igreja, nosso pastor Jones e toda a equipe, né, a TV Boas Novas, a Orquestra Boas Novas, Ministério Boas Novas e também nosso deputado estadual, comandante Dan, fazendo ali a sua participação com o encerramento dessa grande ação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em parceria com o apoio do Departamento Parlamentar, na pessoa do nosso deputado federal Silas Câmara, nosso deputado estadual Comandante Dan e, nessa região leste, nosso sempre vereador, amigo e pastor Amaury Colares. Hoje nós estamos falando sobre saúde, né, da juventude, o futuro da juventude. Aqui eu queria mais uma vez agradecer ao professor Solano, doutor Israel, participando conosco aqui. A Débora já tirou suas dúvidas, fez sua consulta aqui, Débora, já? Né, em relação ao professor, assim, você acredita que, doutor Israel, é interessante eu seguir o Instagram, não sei se o doutor usa, de um médico que dá algumas dicas, é bom, porque agora a gente não tinha essa informação, nossos pais não tinham isso, né? Era o telefone sem fio, aí quando chegava a informação, hoje eu tenho a possibilidade de seguir um cardiologista, um psiquiatra, um psicólogo, né, um neuro, aqui um clínico geral e ouvir. Né? Isso é claro que eu acho que aí vocês podem dizer até onde isso é saudável, né? Porque é interessante seguir, ouvir informações, mas até onde eu posso utilizar isso aí, porque também eu posso pegar e não ir mais no médico porque eu sigo o Dr. Israel. Então, qual é o limite disso aqui, e do psicólogo, inclusive do próprio chat GPT? Aí depois a gente pode entrar até na BB Reborn aqui com o professor psicólogo que vai falar sobre isso. Mas qual é o limite disso aí? É seguir para ter informações básicas ou eu posso já parar? Porque o chat GPT é o novo doutor, né, de psicologia e tudo, né? As pessoas estão conversando com ele. Amigo, né? Porque eu não sei qual é a versão agora, eu não testei, mas acho que a versão Pro, ele começou a salvar memórias, então ele já te conhece. Né? Inclusive o Renato Albani chama o chat dele de chat GPTop, né? Ele criou até gíria, ele fala em gíria com ele, então está criando meio que humanizando o seu robô, né? Seria um robô de estimação, mas acho que é a área do professor aqui. Então, até onde é bom isso aí eu seguir o senhor, mas aí o doutor Israel, e aqui, olha, aqui tu tem que ir realmente na clínica lá procurar. É bom a gente sempre se informar, né? Então, se você segue uma pessoa que ela está passando informações ali verídicas, comprovadas, que tem ali um embasamento, é importante você acompanhar, você anotar, você aprender. Conhecimento nunca é demais. Mas, obviamente, acompanhar alguém pelas redes sociais não vai substituir uma consulta, né? Então, você ir lá com o profissional, conversar, dizer sua queixa, contar a sua história clínica e tudo, isso jamais vai ser substituído por algum médico, mesmo que ele seja excelente, referência em alguma coisa. Claro, ele vai tirar as dúvidas da área dele e tudo mais, mas para você, o ideal seria realmente fazer uma consulta. Até porque ele está falando de forma, digamos que genérica ali, né? E às vezes se o assunto não é o que ele está falando, você pode tomar como verdade aquilo. Inclusive o próprio chat GPT, a não ser que você tente burlar ali, quando você fala diretamente, ele fala, eu não posso fazer isso, procure um médico, mas se você está com dor de cabeça. Mas o brasileiro sabe, né? Se você fosse o médico e tivesse esse caso, e aí ele consegue burlar o robô e ele fala isso. Nesse caso agora, falando, doutor, nessa situação, até onde realmente eu posso procurar seguir, é bom seguir, até onde eu posso, depois a gente entra na pauta do Bebê Reborn. Eu compactuo aqui com o Dr. Israel, né? A gente tem um limite para isso, né? O limite disso é a subjetividade humana, eu sempre digo isso. Veja, geral,
Nós estamos tendo o sujeito ele está tendo uma informação geral, né? Mas, voltado para o caso dele, muitas vezes isso não se aplica, né? Ele pode ter uma informação básica ali, saber mais ou menos como é que isso funciona, esse tipo de situação específica de saúde, mas a subjetividade em relação ao caso vai definir isso. Então, a resposta que um vídeo da internet, do YouTube, do Instagram, de uma rede social qualquer que seja, e até mesmo do ChatGPT, não vai de maneira nenhuma contemplar a subjetividade desse sujeito. Até porque o ChatGPT ele é um banco de dados de informações gerais sobre saúde, sobre esporte, enfim, uma gama de temas e nichos, né, de informações. Então, não substitui. Não, então, assim, essa perspectiva do sujeito, a gente chama isso de autodiagnóstico, isso não... Há, na realidade, orientações, isso não procede. Há orientações de, vamos lá, sinais e sintomas que você tem. Você está sentindo isso? O ChatGPT já diz assim, procure um médico, né? Então, essa ideia é muito geral. Para o caso específico, isso é muito subjetivo, como eu falei no início, né? Existe uma etiologia, é multifatorial. O ChatGPT não consegue entender essa complexidade ainda. Né? Até que tem algumas tecnologias fora do Brasil que, por exemplo, em questão psicológica, tem um app que está sendo desenvolvido que ele consegue dar algum diagnóstico mais ou menos próximo de uma questão específica de um transtorno psicológico ou uma ansiedade, mas não chega próximo porque a subjetividade tem um humana... olhar clínico, digamos assim. A subjetividade humana é algo muito complexo ainda e precisa de um profissional que vá fazendo uma investigação que esse aplicativo, apesar dos bancos de dados, apesar dos algoritmos que ele tem... A quantidade de informação que tem, não vai conseguir. Agora, vindo agora para essa questão da Bebê Reborn... Não, vou fazer sensacionalismo agora, rapidinho. Rapidinho. Já falar. A gente tem pouco tempo. A Débora tem que chamar uma matéria aqui, porque a gente falou sobre as ações, inclusive semana que vem nós temos um grande momento aqui na cidade de Manaus, não é isso, Débora? Exatamente. Semana que vem, nos dias 29 e 30, quinta e sexta-feira da semana que vem, vai estar acontecendo o nosso terceiro seminário de segurança inovadora, com o tema Práticas Inovadoras, Controle e Redução da Insegurança. Lembrando que no dia 28, a Assembleia Legislativa também vai parar, porque vai acontecer o lançamento do nosso Observatório de Segurança, né? A equipe está trabalhando aí, muitas pessoas qualificadas na área de segurança para trazer essa inovação para a nossa cidade e para o nosso estado. Eu acredito que vai contribuir muito, também já na pessoa do nosso deputado estadual, que é o presidente da comissão, e nós temos uma matéria aí para chamar. Vem aí o terceiro Seminário de Segurança Inovadora, dias 29 e 30 de maio, no Auditório Belarmino Lins, Alean. Tema: Práticas inovadoras como fator de controle e redução da insegurança. Eu sou Ricardo Balestreri, coordenador do Núcleo de Urbanismo Social e Segurança Pública do INSPER. Eu estou passando aqui para convidar você a participar do terceiro Seminário de Segurança Inovadora, que será realizado na cidade de Manaus. Não deixe de participar, porque nós teremos maravilhosas oportunidades de conversar e refletir sobre a segurança pública brasileira. Garanta sua vaga agora. Aponte a câmera para o QR Code e faça sua inscrição. Maiores informações: DDD 92 3183 4430. Terceiro Seminário de Segurança Inovadora. Conhecimento que transforma, estratégias que protegem. Minha amiga Débora Pereira, como é que faz a inscrição? Aí, ressalte aí. Exatamente, através do nosso QR Code. Pode colocar na tela, por favor, José, já está aí, ó. Acesse aí o link, faça a sua inscrição. E os alunos universitários, né, especialmente do curso de Direito, mas serve para todos, podem estar se inscrevendo. Nós vamos ter horas complementares. Você é o nosso convidado mais que especial, participe, se inscreva. No site do Simpla também, simpla.com.br, procura lá o terceiro Seminário de Segurança Inovadora, você pode fazer sua inscrição, as vagas são limitadas, participe desse grande momento, semana que vem, a partir do dia 28, também acesse nossa landing page aí através do QR Code. Esse seminário está aqui para trazer, né, a informação, e como o comandante falou hoje da matéria que está inclusive no seu Instagram, não paga nada, você ainda recebe ainda para estar lá, para receber certificado, recebe conteúdo exclusivo e também material do terceiro seminário.
Minha amiga Débora Pereira, mais uma vez agradecendo aqui, está quase encerrando o programa, mas eu sei que está em febre e nós daqui a pouco vamos chamar o VT do nosso comandante Dan, do Soluções Comunidade, só para deixar aqui, vai ter que deixar o gostinho. Gostinho de quero mais. De quero mais, né? Como é que faz essa situação do bebê reborn, até porque isso eu acho que tem a ver com essa situação dos jovens não estarem na atividade física, ficarem muito nessa atividade virtual, né? Não é um jovem, a sociedade no geral, né? E transformando o virtual, né, em realidade, digamos assim. Né? Mas antes de falar, a gente vai ter 1 minuto para falar, só para deixar gostinho. Eu queria chamar aqui um convite especial do nosso comandante Dan para o Soluções Comunidade, que acontece amanhã aqui na Boas Novas. Quero te convidar para que você possa estar conosco no Soluções Comunidades, né? Todas as sextas-feiras, tá bem? Vem com a gente, acompanha e participa de nosso mandato que realiza com fé em Deus e foco na missão. Minha continência, nosso deputado estadual, comandante Dan. Terminando o programa aqui, vou dar 2 minutos para o professor Solano tentar explicar aqui. Daqui a pouco a gente fala dos aniversariantes, tá? Mas 2 minutos, o que você pode dar um resumo dessa explosão aí do bebê reborn, que a Débora tá com dela aqui atrás, querendo mostrar para vocês. Eu tô chegando de Goiânia. Vou falar de um aspecto, então, apenas. Só um aspecto, porque 2 minutos é pouco tempo. No próximo programa a gente já chama a professora. Traz o bebê reborn para se defender também. Eu vou falar de um ponto de vista da psicanálise, né? A gente olha para esse boom do bebê reborn como uma realização de um desejo na desobstrução da responsabilidade. Veja, uma pessoa que tem um contato com uma criança física, orgânica, não digo nem uma criança real, porque o bebê reborn também é um tipo de realidade. Mas eu falo de uma criança orgânica. Uma criança orgânica que tem a sua estrutura de cuidado muito maior do que de um bebê reborn, né? Então, dentro da psicanálise, a gente olha para esse lugar como um desejo da maternagem ou da paternidade, mas visando menos responsabilidade nesse quesito, né? Veja, um sujeito que tem um bebê reborn, ele não vai precisar limpar as fezes, ele não vai precisar fazer a higiene geral. Acordar de noite, né? A não ser que ele comece a entrar num cunho psicótico, aí eu já tenho outra estrutura aqui, eu estou falando de saúde mental e problemas psiquiátricos, que ele vai começar a ter alucinações auditivas com o choro dessa criança. Meu Deus. Aí eu já tenho outra situação. Mas, vendo por um lado simbólico da estrutura do cuidado com um bebê orgânico e um bebê reborn, que é um bebê sintético, entre aspas, né? Eu tenho essa ideia do desejo da realização da maternagem ou da paternagem dentro de uma perspectiva de menos responsabilidade. A desobstrução dessa ideia de uma mãe cuidadora com todas as responsabilidades, ou um pai cuidador com todas as responsabilidades que deveriam realmente ser atuantes nesse momento, né? Então isso é muito mais simbólico. Mas isso também tem um cunho de saúde mental, né? Professor, a gente vai ter que, com certeza, lhe convidar. Então, esse é um primeiro aspecto. Deixar o pessoal com curiosidade. Só tem uma pergunta. Eu dou aula de bateria. Se eu aceitar um aluno bebê reborn para estudar comigo, eu preciso me tratar um pouquinho? Ou eu só estou querendo o dinheiro do... Você pode ganhar o seu dinheirinho, mas veja, avalie qual é esse contexto. É um contexto, pare para analisar isso. É um contexto de saúde mental? Quem é essa pessoa que está enviando? Cuidado. Cuidado com isso. Se abrir, pode dar problema, não é isso? Exato. Você pode até responder processo aí por abuso psicológico. Olha aí, tá vendo, Débora? Porque tem pessoas que estão... Está virando mercado, na verdade, isso aí, né? Porque se tem pessoas que estão aceitando, então estão começando a vender e tal, essas coisas. Mas vai ter um limite para isso, já está tendo. Dentro do SUS, rapidinho, né? Desceu uma portaria em Goiânia, Goiânia, por aí, né? Foi uma das cidades que teve essa eventualidade de uma pessoa que levou uma bebê reborn que estava com febre. Então não se aceita mais bonecos sintéticos, bebês sintéticos, é só pessoas orgânicas. Então, gente, olha, nós estamos terminando o programa. Queria botar os aniversariantes na tela aqui e oferecer esse versículo bíblico para você que está aniversariando hoje, uma pérola do oferecimento do nosso deputado estadual, comandante Dan, minha amiga Débora. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É isso aí. Então, feliz aniversário, quem está aniversariando. E queria agradecer, professor, muito obrigado. Doutor Israel, pela primeira vez
vez aqui, as portas abertas aqui, sempre que você puder, participe conosco, toda a equipe aqui, Stephanie, meu amigo Renan, Josué e o Djalma, que fica aqui atrás, né, aqui atrás da escola aqui, e minha amiga Débora Pereira. Deus abençoe vocês, o programa encerra aqui, até semana que vem e amanhã, programa Soluções Comunidade. Paz do Senhor.